Olá, eu sou Clélio Berti e converso com você neste vídeo sobre algo de extrema relevância. Esse vídeo é um pouco mais longo e o propósito é esse. São para as pessoas que querem um certo aprofundamento. Falaremos hoje sobre concentração, foco, meditação, produtividade, comunicação, relacionamento, criatividade, relaxamento. Você deve pensar se abordaremos todos esses temas? Não. O que nós faremos é algo diferente. Eu recebo na minha escola, isso com uma certa frequência, pessoas que fazem um trabalho de meditação longo, por muito tempo. Uma prática constante, uma prática de fato interessante. Só que eles não conseguem um estado de qualidade, um resultado coerente com o tempo de prática. Na verdade, desperdiçam o seu tempo fazendo coisas que não produzem os resultados que a pessoa quer. E o que nós trabalharemos hoje é exatamente isso. Se eu quero concentração, foco, embora eu tenha separado, na verdade, são conceitos absolutamente parecidos, conectados. Se eu quero uma boa concentração, se eu quero desenvolver um bom foco, se eu pratico meditação, se eu quero atingir os estados mais profundos que a meditação proporciona, se eu quero um alto rendimento no trabalho, nas minhas relações afetivas, no meu lazer, por exemplo, essas pessoas que correm de final de semana, que se movimentam, como eu amplio o meu rendimento, a minha produtividade em qualquer coisa que eu faça? Como eu melhoro a minha comunicação? A comunicação é algo extremamente relevante na vida moderna e uma boa comunicação evita conflitos, produz bons resultados. Se eu quero melhorar o meu relacionamento, ampliar a criatividade, pessoas que trabalham com criatividade, pessoal do marketing, da propaganda, ou pessoas que precisam de ideias criativas, e se eu quero relaxamento, um relaxamento qualificado. Algo comum acontece com as pessoas que querem fazer uma dessas coisas, ou mais de uma dessas coisas, mas obtêm resultados muito insignificantes. São resultados que não são coerentes com a prática que elas desenvolvem. E isso acontece porque essas pessoas cometem alguns equívocos fundamentais. Portanto, nós não abordaremos esses temas, e sim, nós abordaremos uma base que poderá melhorar significativamente o seu resultado se você tomar alguns cuidados. E no final, darei alguns exercícios, um deles, um exercício matador, um exercício que fará diferença se você o fizer com uma certa constância. Pois bem, passamos aqui a nossa folha para mostrar aqui, neste item, que o ser humano, ele tem veículos diferentes. E esses veículos diferentes se manifestam de formas diferentes. A grosso modo, para resumir, nós temos o físico, o corpo físico denso, a matéria, e o corpo físico energético, a energia que circula por este corpo físico. Temos o emocional, temos o mental, o intuicional ou espiritual, depois eu explico isso lá na frente com mais detalhes, e o corpo monádico. O que eu quero dizer com isso? Que o ser humano, ele se manifesta, ele atua de várias maneiras. E cada corpo desse tem uma linguagem diferente. E é esse um dos grandes problemas daquelas pessoas que querem um grande rendimento em algum dessas áreas que nós citamos e não conseguem. Porque às vezes elas querem isso utilizando caminhos diferentes e caminhos inapropriados.
Por exemplo, o corpo físico. Se eu quero manter um corpo físico saudável, feliz, eu preciso de uma alimentação bacana, de uma alimentação adequada, mas eu preciso também de atividade física, eu preciso de um sono de qualidade e outras coisas que você já sabe. O físico energético é onde atua, por exemplo, a acupuntura. Eu não sou acupunturista, não sou médico, então eu posso brincar com uma certa liberdade. E a brincadeira que eu gosto de fazer é que na acupuntura o profissional coloca uma agulha na perna e o fígado melhora. Eu estou falando na perna, mas nem sei se é na perna mesmo. E o fígado melhora. Por que uma agulha num lugar provoca a melhora em outro lugar? É exatamente porque o nosso corpo, além do físico, da matéria física, tem energias que circulam. E se essa energia está bloqueada, se essa energia não circula de forma adequada, nós temos problemas. E o médico acupunturista, ele vem e resolve isso. Ele coloca as agulhas nos lugares certos para que a energia circule. E aí, então, o corpo físico melhora. O que eu quero dizer com isso é que nós temos a manifestação do corpo físico e temos uma linguagem, uma maneira de interferir, que é completamente diferente, por exemplo, do corpo emocional. Quando eu quero interferir no corpo físico para melhorá-lo, eu tenho que utilizar os parâmetros do corpo físico. As coisas que eu tenho de fazer são coisas que afetam o corpo físico. Por outro lado, se eu quero interferir no emocional, no corpo emocional, eu preciso de ferramentas que atuam no emocional. E se eu quero, dando um passo a mais, no mental, atuar no mental, eu preciso de ferramentas que atuam no mental. E um dos grandes erros que se comete com muita frequência e que traz resultados insatisfatórios é porque as pessoas querem agir num veículo utilizando a linguagem do outro e não funciona. Como isso acontece? Imagine uma pessoa que tenha medo de elevador. Intelectualmente, a pessoa sabe que aquilo é uma bobagem. O elevador é um veículo seguro, mas quando ela chega e entra no elevador, ela sente medo. Aí nós temos dois veículos em contradição. Temos o mental, que diz para a pessoa que aquilo é uma bobagem, não tem perigo nenhum, é completamente seguro. O emocional, que é diferente, o emocional é o sentir. Ela chega e sente medo. E aí essa pessoa quer parar de ter medo de elevador. E ela vai para as pessoas que geralmente não conseguem bons resultados, é que ela utiliza o veículo diferente. Por exemplo, ela diz, na próxima vez não terei medo. Mental. Chega na próxima vez, terá medo de novo. Se ela utilizasse o veículo emocional e as ferramentas, a linguagem do emocional, ela resolveria o medo muito mais facilmente. E assim acontece também com o intuicional. Portanto, para termos um bom rendimento em todas aquelas áreas, nós temos que utilizar a ferramenta correta. Se eu quero meditação, a ferramenta é o mental. Se eu quero relaxamento, a ferramenta é o emocional e assim sucessivamente. Daremos para você essas ferramentas. O emocional, nesse nosso vídeo, antes disso, nesse nosso vídeo, o nosso foco é o emocional. Portanto, nós avaliaremos os outros veículos muito levemente. Porque nós queremos construir uma base significativa no emocional e um pouco do mental. Esses dois veículos nós nos concentraremos mais tempo. Combinado? O emocional, entrando no veículo emocional, o emocional é o sentir, é a sensação, é o perceber. A lógica do emocional é completamente diferente da lógica do mental.
não tem uma razão. Quando eu penso que eu deveria sentir alguma coisa ou deveria não sentir, não faz sentido. Você quer sentir alguma coisa, talvez você sinta, talvez não. Aí então, o emocional é o grande limitador de tudo aquilo que nós falamos. O grande limitador. Embora você que queira um bom resultado na meditação, você que deseja uma criatividade, você que deseja concentração, se o emocional não estiver bom, não funciona. Essa razão é simples porque o veículo mais denso oblitera o mais sutil. O físico oblitera, embaça o emocional. Por exemplo, se você tiver dor, qualquer dor que você tenha, impede de você ter boas sensações. E se você lembrar, o físico oblitera o emocional oblitera, esfumaceia o mental. Se você reparar, as piores bobagens que fazemos é quando estamos fortemente emocionalizados. Tem aquela ideia, o ódio ou a paixão cega. O ódio cega, a paixão também cega. E aí, se eu quero fazer meditação, se eu quero uma boa concentração e tenho um emocional mal resolvido, eu não consigo. Toda vez que eu tento meditar, que eu tento concentrar, o emocional embaça. E aí, então, nos dias de hoje, o emocional é o nosso pior desafio, o nosso mais difícil desafio para que tenhamos uma vida de uma qualidade extraordinária, de uma qualidade significativa. O emocional traz para nós os nossos piores prejuízos. Quantas vezes você explode por semana ou por mês? Quais os prejuízos que uma explosão emocional traz para você? Quando você perde a emocionalidade com o cônjuge, com parceiros profissionais, com amigos, trabalho. Qual é o prejuízo que você computa por não ter uma emocionalidade mais equilibrada? Então, nós temos as explosões emocionais que prejudicam os negócios, os relacionamentos e a saúde. Hoje, um dos grandes desafios do ser humano no lado emocional é manter apenas uma boa saúde. Você conhece com certeza alguém que tem algum problema nessa área, que tenha depressão, que tenha ansiedade, que tenha problema para dormir e outras coisas mais. O emocional é uma necessidade você ter um certo controle, uma certa administração do emocional, apenas para você ter uma boa saúde, para você não precisar ir para o psiquiatra. Mas, se você quer um rendimento qualificado em meditação, concentração, criatividade, foco, relacionamento humano, tudo isso você precisa de um emocional muito bem treinado. Daremos algumas dicas nesse nosso vídeo. Vamos em frente. O mental trabalha com a lógica. É muito comum quando a gente fala genericamente, às vezes as pessoas confundem o emocional com o mental e chamam tudo de mente. Mas aqui nós separamos. Quando os veículos estão em desacordo, estão dessintonizados, nós temos problema, dor, sofrimento, etc. Quando os veículos estão unidos, integrados, nós temos felicidade, nós temos alegria, nós temos bons rendimentos em qualquer coisa que façamos. Por exemplo, quando é uma brincadeira que eu gosto de fazer, essa brincadeira eu acho extraordinária, é uma brincadeira singela, mas expressa muito bem o conceito. Um indivíduo pergunta para o outro: você acredita em céu? E o outro responde: sim. Você acredita que o céu é um lugar bom? É um lugar, ele diz sim, um lugar extraordinário. O que tem no céu?
Pergunta novamente. Lá eu encontro com o Senhor. Vamos imaginar que essa pessoa seja cristã, seja católica. E aí pergunta-se novamente, você quer ir para o céu? Claro que eu quero, porque lá é muito bom. E aí vem a pergunta fatal, você quer ir agora para o céu? A pessoa diz, não, agora não. Você repara o conflito? A mente diz uma coisa, mas o emocional, o coração diz outra. A mente diz que lá no céu é um lugar bom. O coração diz, eu não quero ir para lá. Se lá é um lugar bom, por que eu não quero ir? É esse conflito, é essa cisão, é esta ruptura que produz todos os males e que faz com que você tenha queda de rendimento. Significa dizer o seguinte, e aí eu uso uma expressão que é uma ideia que é atribuída ao São Tomás. A história conta, não sei o quanto isso é verdade ou não, quando Tomás de Aquino ele começa a interferir em favor da rainha, o rei fica completamente insatisfeito, cada vez mais. E aí alguém diz para ele, Tomás, o rei não está satisfeito com as suas atitudes. Talvez a sua cabeça vá a prêmio, talvez você seja decapitado ou queimado, qualquer coisa do tipo. E ele diz assim, eu faço o que o Senhor determina que eu faça. E o dia que Ele me chamar, eu estarei à disposição dEle. Percebe a diferença? Aqui, o que eu acredito é o que eu sinto. Quando o que eu acredito, quando a mente, o mental, tem a mesma direção, o mesmo sentido do emocional, esse ser humano está unido, ele está integrado e ele está feliz mesmo diante das dificuldades. Ele terá um bom rendimento mesmo diante das dificuldades. E aqui, claro, eu usei somente o mental e o emocional. Um ser humano estará completamente unido, integrado, quando o físico, o emocional, o mental, o intuicional, o espiritual estiverem todos unidos. Chegaremos lá, mais um pouquinho. Toda ruptura gera prejuízo. Quando o meu corpo quer uma coisa e a minha emoção quer outra, gera prejuízo. Ou a mente. Um outro exemplo muito simples. Um ser humano que está acima do peso, ele precisa perder peso. Aí ele vai numa pizzaria com os amigos marcam lá um encontro, ele vai para a pizzaria. Mental, eu não posso comer pizza. Emocional, eu gosto de pizza, eu quero essa pizza. Físico, não faz bem pizza para mim, faria muito melhor uma saladinha de alface. Conflito. Mente e corpo querem a mesma coisa, querem uma salada de alface. Coração quer aquela pizza 4 queijos, extraordinariamente gorda. Conflito e infelicidade. Só para antecipar um pouco essa solução, como que eu resolvo uma situação como essa? O mais importante é você adequar cada veículo na direção que é mais favorável a você, a direção que você queira ir. Então, se eu quero reduzir o peso, eu preciso aprender a gostar mais de alface do que de pizza. E aí, então, eu iria numa pizzaria com os amigos, conversar, fazer festa, toda aquela história, olharia aquela pizza 4 queijos e dizer, tá bom, comam vocês. E aí, quando eu olho a salada de alface, de rúcula, aquilo saliva. Percebe? Não há conflito, porque a mente quer uma comida mais leve. O emocional, o gostar, eu gosto daquela comida saudável, aquela comida que me faz bem. E é o que o físico precisa, faz bem para o físico. Reparem, terá uma boa digestão, terá nutrientes mais interessantes e por aí vai. Combinado? E aí então vamos
em frente. A ideia básica é essa: unir, integrar. Se eu não tenho os veículos integrados, unidos, eu tenho dificuldade, não terei bom rendimento naqueles assuntos. E aí vamos para o intuicional espiritual, e eu abordo este veículo. O monádico nem abordarei neste vídeo, porque foge muito do nosso escopo, do que queremos, que é trabalhar basicamente o emocional. O intuicional, poderíamos falar a grosso modo espiritualidade. E aí eu quero explicar um pouquinho, rapidamente, o que eu entendo por espiritualidade. Espiritualidade é algo do ser humano. Não tem a ver com religiosidade. Você pode desenvolver uma espiritualidade com qualquer religião ou sem religião nenhuma. Um ateu pode desenvolver a espiritualidade. Então, o que seria espiritualidade? A espiritualidade é aquilo que está acima, além de nós. Sabe aquela percepção que todos nós temos, que às vezes a gente percebe que o mundo é muito maior que nós mesmos, que existe uma energia, que existe o vácuo quântico ou que existe Deus, dependendo as suas convicções, mas é aquela percepção de que o universo é muito mais amplo e que eu sou uma parte de um conjunto muito maior. Com essa uma explicação bem básica, bem simples, você também não precisa concordar com essa explicação. É apenas uma forma de ver. O mundo é essa espiritualidade, é esse algo que transcende, que vai além. E a espiritualidade é algo fundamental para o desenvolvimento da concentração, do foco, do controle emocional, do relaxamento, da meditação, da criatividade, todos aqueles itens que nós falamos e muitos outros. Por que isso? Quando você faz a pergunta, se você nunca se fez, eu faço para você agora. Qual o sentido da vida? O que você faz nesse planeta chamado Terra? Numa vida fugaz, rápida, de 100 anos, quando vivemos muito, de 70 anos? Qual é o sentido? Você vive para quê? Qual a razão? Essa pergunta você pode responder de uma maneira rasa. Eu estou aqui, não sei porquê. Vivo, não sei a razão exata, talvez para ganhar dinheiro, e um dia morrerei. Essas respostas rasas, elas têm custo. Não sou médico, já falei, mas por que a depressão cresce tanto, a ansiedade cresce tanto? Se nós respondermos essas perguntas de uma maneira satisfatória para nós mesmos, resolveríamos parte significativa desses problemas. E eu quero só fazer um alerta para você, porque depressão, por exemplo, atinge todas as classes sociais, todos os países. E um dia eu conversando com uma aluna minha, e ela me expressou algo assim com uma certa curiosidade. Ela disse assim, ela é uma pessoa que trabalha ela administra imóveis de pessoas que têm muito dinheiro. As pessoas têm muito dinheiro, não têm tempo para administrar os imóveis dele, contratam essa nossa aluna e ela vai lá e faz o que precisa ser feito. Pois bem, um dia ela disse para mim, eu tenho 2 clientes, mulheres, bonitas, inteligentes, ricas e magras. Foi interessante a conversa, foi extremamente construtiva, bonita, porque ela fez e magras, com aquela entonação, com aquela e magras, porém em depressão. O que leva, e isso não é um caso isolado, o que leva pessoas ricas, famosas ou não, bonitas, inteligentes, com depressão. Pausa proposital. Qual é o propósito da vida? Se o seu propósito de vida é ganhar dinheiro, comprar uma casa, depois comprar outra, comprar um carro, depois outro, depois uma casa da praia, depois não sei o que,
Pobre. Uma resposta pobre. Você está fazendo aqui para isso. E um dia você terá, talvez, as 3, 4 casas, 5 casas, os 3, 4 carros, 5 carros. Terá viajado um punhado de países e estará em depressão. Quantas pessoas você vê acontecendo isso hoje? Por isso, o espiritual, o intuicional, dar uma resposta interessante e significativa é necessário para que você tenha algo que eu direi agora. Propósito. Quando eu trabalho para algo que está além de mim mesmo, que é o propósito da minha vida, que não é uma coisa rasa, eu tenho uma razão para viver. Uma razão para viver e uma razão para morrer. Se eu tenho uma causa, que eu lute por ela, e se for o caso, morra por ela, possivelmente. E se isso for não só intelecto, lembre-se disso, se isso for lá no intuicional, no espiritual, no intelecto, na mente e no coração, eu estarei livre desses males. Aí então eu tenho que responder neste veículo, qual é o meu propósito? E aí fazer a outra pergunta, as minhas ações, o que eu faço na vida me leva ao meu propósito? Eu tive uma outra aluna que foi um caso muito interessante. Um dia eu perguntei, qual que é o seu propósito de vida? E ela me disse, para a minha vida, eu quero cuidar de cães abandonados. Criar uma instituição, uma ONG, alguma coisa assim para cuidar desses cães. E aí eu perguntei, o que você faz? Eu sabia. Perguntei propositadamente. Ela disse, eu trabalho na parte financeira de uma empresa. Perceba o conflito, o contraste, a distância. Eu quero o meu propósito de vida, o que me motiva, o que me faz viver, o que me faz sentir pleno é cuidar de cães abandonados. E o que eu faço, de fato, é trabalhar no departamento financeiro de uma empresa. Então aqui, primeiro, coisa importante é responder essa pergunta, o propósito. A segunda questão importante é, as minhas ações levam ao meu propósito? Se não levam, você terá problemas, muito possivelmente. E aquelas coisas não acontecerão. Você não conseguirá boas práticas de meditação, boa concentração e assim por diante. Ok? O nosso desafio é entender cada veículo e integrá-lo utilizando a linguagem de cada um deles. Se eu uno, integro, terei bons resultados, senão não terei. E aí eu quero voltar com você aqui no início. Se eu quero uma boa concentração, poder de concentração, foco, quase a mesma coisa. Quero um bom rendimento numa prática de meditação, uma prática de meditação que dê resultado. Quero ser produtivo, qualquer coisa que eu faça com produtividade, com resultados bons. Eu quero uma boa comunicação, eu quero bons relacionamentos, relacionamento afetivo, boas amizades, boas relações com fornecedores, com clientes, etc. Eu quero uma mente criativa, produtiva. Eu quero relaxar nos meus momentos de folga. Para isso, eu preciso integrar físico, emocional, mental e intuicional ou espiritual. A espiritualidade. Ok? Como que faremos isso? Para que eu faça isso, e aí eu quero dar uma boa notícia e uma má notícia. A boa notícia é que você pode. Qualquer ser humano pode. É possível. Não é... É possível. Você pode. E a má notícia é que não é fácil. Não é fácil porque se fosse fácil, você já teria conseguido e muitos outros já teriam conseguido. Quando você olha ao seu redor, poucos conseguiram. É porque não é fácil.
E aí você precisa, vamos trabalhar. Primeiro, é que você precisa uma metodologia inteligente. Inteligente. Uma metodologia. Então voltamos aqui, onde estávamos, que eu quero mostrar para você. É claro, aqui, a minha descrição, você não vê direito em casa, mas não se preocupe com isso. A ideia aqui é só para construir um roteiro simplificado, para a gente fazer uma sequência bem coordenada. Não se preocupe com isso. Primeiro, uma prática, você precisa de uma prática inteligente. E aí eu quero dizer para você o seguinte, uma prática para quanto? Um mês? Um ano? 2 anos? Não. Uma prática para a vida toda. Só usar um exemplo bem simples. Você quer melhorar quer uma saúde perfeita. Aí você tem uma alimentação perfeita por 1 ano. Resolve? Depois de 1 ano começa a comer bobagens, tudo aquilo que eu não poderia comer, todas aquelas coisas, aquelas porcarias eu como. Resolve? Não. Você precisa, se você quer uma saúde física boa, você terá que ter uma alimentação boa a vida inteira. Claro, todos nós temos o direito, de vez por outra, comer umas bobagens aqui. Não se preocupe com isso. A ideia é que o fundamental tem que ser uma alimentação boa pela vida inteira, se você quer uma saúde boa. Se você quer uma saúde física boa, um rendimento bom, faço exercício durante 3 anos e depois nunca mais preciso fazer, não resolve. Você tem que colocar na sua vida algo que movimente o corpo. O ser humano não foi feito para ser, ele foi feito para o movimento. Todos os animais foram projetados para movimentar. E se você se você vira um sedentário, a sua saúde fica prejudicada. Da mesma maneira que o físico, para eu manter o físico, eu preciso uma prática constante, uma boa alimentação pela vida inteira. Eu preciso atividade física pela vida inteira e assim por diante. Se eu quero cuidar do emocional, ter um bom rendimento no emocional, um bom rendimento no mental, um bom rendimento no intuicional, eu preciso praticar a vida inteira. Então, a boa notícia é, você pode. E a má notícia é que não é fácil, tem que trabalhar. Gostaríamos da resposta da pílula mágica. Você conhece essa resposta? Toma uma pílula, um comprimido e resolve todos os seus problemas. Não dá certo. Temos que trabalhar. Agora, se você pega uma metodologia inteligente e alguém que sabe o caminho para orientá-lo, se for o caso, você então terá resultados expressivos em prazos relativamente curtos, ok? Essa prática diária, eu não vou abordar por completo, mas não precisa ser exatamente diária, mas umas 4 vezes por semana, 5 vezes por semana. Então, se eu quero, para o físico, eu preciso movimentar o corpo, eu preciso de uma boa alimentação, etc. Para o emocional, eu preciso de trabalhar a respiração. Respiração é algo fundamental. Preciso trabalhar a respiração, preciso trabalhar o relaxamento. Pessoas com dificuldade de relaxamento não conseguem concentração, não conseguem foco, não conseguem produtividade, não conseguem criatividade, a criatividade fica muito prejudicada, não consegue boas práticas de meditação. Então eu preciso trabalhar respiração, relaxamento e exercitar a mente. E aí nós temos um círculo que pode ser virtuoso ou vicioso. Vicioso. Eu não me alimento muito bem, não faço atividade física, não pratico respiração, aí o meu rendimento na meditação é baixo, e aí não consigo melhorar a minha concentração, e aí, consequentemente, não consigo melhorar os meus exercícios, e por aí afora vai. E o círculo virtuoso é que um veículo ajuda o outro. Se eu consigo relaxar profundamente, eu tenho facilidade de concentrar, facilidade de meditar,
aumento minha produtividade. Se eu aumento minha produtividade, se eu concentro melhor, se eu medito melhor, eu relaxo mais. Nós hoje, a maioria de nós, estamos num círculo vicioso. E aí, para construir o círculo virtuoso, eu dou um exercício matador para você, que é, ou eu chamo, mentalização da autoentrega. E essa mentalização da autoentrega tem a ver com o seu propósito de vida. Se não estiver em conexão com o seu propósito de vida, não dará certo. Ou seja, é a espiritualidade. É uma maneira, com essa mentalização, é uma maneira de você quebrar o círculo vicioso e entrar no círculo virtuoso. E eu vou dar esse exercício de duas maneiras. Uma, para as pessoas, para mostrar inclusive que a espiritualidade, da forma como eu vejo, não tem a ver com religiosidade, eu vou dar esse exercício para os que acreditam em Deus e para os que não acreditam, para os ateus. Primeiro, para quem acredita em Deus. Então, qual é o seu Deus? Todos os dias, ou pelo menos uns 5 dias por semana, uns 5 minutos, você para em silêncio, sentado, e oferta a sua vida ao seu propósito. Ao seu propósito. Você oferta. A minha vida não pertence a mim, pertence ao universo. Ou, se você acredita em Deus, pertence a Deus. Eu estou à sua disposição para fazer o que precisa ser feito. Na segunda metade, isso são 5 minutos mais ou menos. Depois mais 5 minutos para quê? Então, Senhor, me dê as ferramentas que eu preciso. Me dê sabedoria, me dê discernimento, me dê saúde para que eu cumpra o meu propósito. Não é para ganhar dinheiro. Não é para ter 10 casas. Não é para viajar o mundo inteiro. É para cumprir o meu propósito. E aí, a sabedoria, o discernimento é para quê? As minhas atitudes, as minhas escolhas sejam coerentes com o meu propósito. Quando o meu propósito e as minhas ações estão em sintonia, eu tenho paz, eu tenho felicidade, eu tenho alegria, eu tenho sabedoria, eu tenho contentamento. Concentro fácil, medito fácil, produtividade aumenta, trabalho bem melhor, concentração espetacular, foco, etc. Mesmo exercício para as pessoas que não acreditam em Deus. Você que é ateu ou ateia, qual que é o seu propósito de vida? Vamos supor que o seu propósito de vida seja cuidar de cães. Vamos supor que o seu propósito de vida seja a beleza, a estética. Então, nesses mesmos primeiros 5 minutos, eu oferto a minha vida ao meu propósito. E eu posso ofertar isso de uma maneira, a figura de linguagem não importa, é você quem criará. Eu posso ofertar a minha vida ao vácuo quântico. Você que tem algum conhecimento de física quântica. Minha vida eu entrego ao vácuo quântico. Ou, a minha vida eu entrego à humanidade para servir os animais que precisam. A minha vida eu entrego à natureza para trabalhar numa causa como, por exemplo, o aquecimento global, frear o aquecimento global, essas coisas todas. Qual é o seu propósito? Nesses primeiros 5 minutos, 5 minutos mais ou menos, pode ser mais, pode ser menos. Não importa o tempo, importa a intensidade, o foco, o quanto o seu coração e sua cabeça estão conectados ali. Eu entrego esses primeiros 5 minutos à minha vida, ao meu propósito. Se aconteça o que acontecer, eu estarei conectado ao meu propósito. E se o meu propósito é divulgar uma filosofia, por exemplo, a minha vida é doada a esta causa. Nos outros 5 minutos, mais ou menos, o tempo aí não precisa ser exato, natureza, já que você é ateu, natureza, me dê as ferramentas, me dê sabedoria, me dê conhecimento, me dê saúde, me dê discernimento, me dê as ferramentas. Ok?
Esse exercício é matador. Notícia boa, ele é matador. Notícia ruim. Esse exercício só começa a fazer efeito mais ou menos com 1 ano. As mulheres, elas são melhores emocionalmente falando. Na média, as mulheres são mais rápidas nesse exercício. Elas conseguem ter bons resultados com menos tempo. Nós, homens, notícia pior para nós, demoramos um pouco mais na média. Algumas pessoas, claro, cada pessoa é uma. E aí eu quero que ao fazer esse exercício você não cometa o equívoco que você cometeu até hoje, de trabalhar só com um veículo. Se você trabalhar só com a mente, não funcionará. Se você disser aqui com a sua cabeça que diz, não, minha vida é entregue a Deus se eu sou religioso, ou entregue à natureza, ou àquela causa se eu sou ateu, e isso só está na cabeça, não funciona, você perderá tempo. Inteligência precisa ser inteligente, a prática precisa ser inteligente. Tem que trazer da cabeça para o coração, tem que ser juntos. A sua cabeça tem que pensar da mesma maneira que o seu coração tem que sentir. A cabeça e o coração precisam estar unidos. Eu tenho que pensar, entregar a minha vida a esta causa se eu sou ateu, ou a Deus se eu não for ateu, se eu acreditar, na cabeça e no coração. Eu tenho que sentir que a minha vida não pertence a mim, e pertence a esta causa, ou pertence a essa entidade. Se eu fizer isso, de fato, a coisa funciona. Eu tenho muitos alunos que quando eu passo essa mentalização para eles fazerem, de acordo com a necessidade de cada um, como com os meus alunos eu converso pessoalmente, individualmente, então eu ajusto essa mentalização de acordo com a necessidade de cada um. E aí a pessoa, é muito comum a pessoa dizer, mas eu já faço isso. E aí eu digo, e o que você sente? Ela faz com a cabeça, faz com o intelecto. Lembra-se da história do céu? Eu quero ir para o céu. O céu é um lugar bom. Quer ir agora? Não, agora não. Se a cabeça e o coração estiverem juntos, eu estou aqui para servir uma causa, ao meu propósito. E a hora que eu morrer, a hora que eu for chamado, a morte me convidar, eu estou à disposição dela, minha vida não me pertence. Repara a diferença? Então, se você fizer esse exercício só com mente, não funcionará. Tem que ser mente e sentir. E como eu faço isso para que eu sinta? Quando eu começo a fazer o exercício, eu sento lá para fazer e só aparece cabeça. Tempo. Repetição. E aos poucos comece a jogar o seu coração. Tente sentir. Utilize uma figura de linguagem, uma metáfora que faz bem para você. Uma figura da metáfora que eu gosto de utilizar, sabe aquela escultura Pietà? Em que a pessoa está deitada, solta no colo de alguém? E eu, quando quero fazer isso, que a minha vida pertence ao universo e não a mim, uma das figuras de linguagem que eu utilizo é essa. É como se eu estivesse deitado, sendo segurado por mãos que não são humanas, é como se fosse segurado pelo universo. A metáfora que você utilizará é uma metáfora que precisa fazer sentido para você, só para você. Se fizer sentido para você, tá bom, mas é uma metáfora que tem que trazer para o coração, senão não funciona. Muito bem, esse é um dos vídeos longos que nós encerramos por aqui, espero que tenha sido útil para você. Faremos outros vídeos mais longos, esses vídeos mais longos é para quem de fato quer um aperfeiçoamento mais significativo, mais expressivo, portanto, e aí eu quero que você coloque, se você gostou desse vídeo, coloque gostei. Faça os seus comentários, esses comentários são importantes para mim. Quando você faz os seus comentários, eu ajusto nos próximos vídeos uma coisa ou outra, porque às vezes uma pessoa não entendeu bem, ou ficou dúvida em algum lugar, eu coloco. Se essa dúvida for grande, eu faço um vídeo grande. Se essa dúvida for pequena,
eu coloco no meu Facebook, Clélio Berti, no meu Facebook, vídeos pequenos de até 5 minutos para resolver essas pequenas coisas. E também estamos no YouTube, assine o canal do YouTube se você gosta das nossas ideias. Compartilhe, repasse boas ideias, é para a gente divulgar. Se você gostou, comente, diga lá que gostou, curta, compartilhe. Se você chegou até esse momento, no final do nosso vídeo, muito obrigado pela sua companhia. Teremos muitos outros vídeos, esses longos em menor quantidade, mas eu quero estar com você e fico feliz que você queira estar comigo. Muito obrigado.